Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou, voltando aqui, ó, eu vou criar a classe aqui para a gente fazer os métodos da nossa calculadora. Vou criar aqui uma nova classe, né, normal, como a gente sempre faz, new class. E vou criar aqui, vou colocar aqui métodos calculador. Vocês vão ver, é bem simples. Basicamente, o que a gente vai ter aqui nos nossos métodos? A gente vai ter dois doubles, né? O número 1 e o número 2, ok. Tranquilo, né? Defino com private, ali como a gente sempre fez, né? Desde que a gente começou a trabalhar com encapsulamento. Double, né? Porque eu vou trabalhar com divisão, enfim, né? É necessário, né? Que permitam valores do tipo real. Criei dois valores. Basicamente, nossa calculadora ela não tem, não guarda histórico, nada. É só soma ali, soma, subtração, multiplicação e divisão entre dois números. É só isso que vai acontecer. Então, é basicamente isso. Só dando aqui uma recordada, né? Para a gente fazer um source generate constructor using fields. Vamos gerar aqui um construtorzinho, né? Um com todos os campos. A gente já cria aqui um vaziozinho também. Por mais que nesse primeiro exemplo aqui, acho que a gente vai fazer tudo por atribuição do get do set mesmo, certo? Depois a gente vai refinando, melhorando, né? Mas o básico é por aí. Então, só fazer isso, os get e set aqui, né? Que a gente vai fazer, os getters e setters. Ok. Down generate. Então, aquilo que a gente sempre está fazendo aí, sei lá, quanto tempo a gente faz que a gente começou a fazer com o encapsulamento, né? Desde que, basicamente, o segundo trimestre foi todo em cima disso aqui. Então, a gente criou dois atributos, criou os construtores e encapsulou esses dois atributos, ok? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer os 4 métodos das operações. Public double soma. Basicamente, o que vai acontecer? O soma, ele vai pegar os dois números que eu setei, certo? E vai retornar para mim o valor, por exemplo, ali daquela operação, daquela soma, no caso, né? Então, tá. Public double soma, ele vai fazer o quê? Um return de this.get num1 mais this.get num2, ok? Então, eu só vou fazer da maneira mais simples possível, né? Vou fazer 4 métodos, um para cada operação que a gente vai ter ali na nossa calculadora. Então, soma, subtração, que vai ser o menos, multiplicacão, que eu vou alterar para o asterisco, e por último, divisão, que daí a gente vai definir sempre que é o primeiro dividido pelo segundo, ok? Então, isso aqui eu não tinha feito, né? Porque a gente estava focado ali e tal, né? Então, mas é lógico que a gente precisa. Lógico que a gente precisa disso aqui. Então, a gente precisa, sempre quando a gente for criar ali, até no primeiro exercício ali que eu já separei para a gente fazer ali na lista 15, vocês vão ver, ele é um exercício assim um pouquinho longo, né? Vão ser só 2 exercícios na lista, certo? A gente vai ter um tempo para fazer, então a gente vai, possivelmente, a gente já começa amanhã ali a fazer esse exercício. Então provavelmente a gente vai terminar lá no final desse módulo, né? Do 7º módulo. Então a gente vai fazer ali os 2 exercícios que ele envolvem também criação de método, tem encapsulamento, tem, acho que, eu não lembro bem se envolve herança ou não, acho que sim, acho que envolve herança sim. Então herança, a gente pode usar polimorfismo, a gente pode usar toda a parte de método com retorno, sem retorno também, que foi uma coisa que a gente trabalhou, mais a parte da interface gráfica para ficar bonitinho ali. Vocês vão ver ali que vai ser bacana. Então é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, lembrando, pessoal, isso aqui vocês não precisam entregar. Isso aqui eu só estou mostrando para vocês, para a gente se familiarizar, vocês já irem entendendo como é que funciona. Ah, beleza, eu preciso continuar fazendo os métodos. Não vou fazer tudo lá
na minha janela, né? Porque é uma coisa que a gente encontra. O pessoal ali, tipo, de repente eu passo ali uma atividade e o aluno, não, professor, tá tudo aqui. Daí eu olho lá, o cara fez tudo na interface. Não é esse o objetivo, né? O objetivo de você dividir em classes é que justamente você utilize os recursos ali para você manipular os teus métodos, os teus atributos de uma maneira mais elegante, de uma maneira mais estruturada, de uma maneira que fica mais prático e mais fácil de você utilizar. Logicamente, com a questão da orientação a objetos, né? Então aqui a gente está criando uma classe que, né, nos permite manipular os métodos da nossa calculadora, ok? Então, basicamente essa primeira classe é isso aqui, ó. Os dois atributos, construtor, encapsulei 4 métodos, um para cada operação que eu vou fazer na calculadora. Seguindo aqui para a nossa calculadora aqui, o que a gente tinha feito na última aula? Aqui, só dando uma revisada, no System é tranquilo, a gente não precisa mexer, nos Containers aqui também é tranquilo, a gente não precisa mexer. Aqui nos layouts, o layout que a gente usa, que a gente está usando, primeiramente é o Absolute Layout, né? Para mim aplicar o Absolute Layout, eu venho, clico em cima do Absolute Layout e clico aqui. Não precisa fazer isso porque eu já tinha feito naquele dia, ok? Eu só estou mostrando aqui para vocês, para a gente dar uma revisada naquilo que a gente tinha visto. E daí a gente estava começando a brincar aqui com os componentes, né? Eu tinha colocado 2 JText Field e 2 JLabels, né? 2 JLabels ali para mostrar como se fossem os rótulos ali dos campos, né? De número 1 e número 2. Label, lembrando, JLabels são esses caras aqui. O JText Field, que é os campos de entrada de texto, que o usuário digita alguma coisa ali e a gente quer pegar, são os JText Field, né? Campo de texto, ok? Então, e a gente tinha feito também aqui para o resultado, a mesma coisa, né? Que ele aplicava aqui o resultado. E a gente tinha feito esse botãozinho somar. Beleza? Vamos só dar uma executada aqui para ver como é que a gente tinha deixado ele na última aula. Então, tinha ficado assim, né? Então, a gente pegava, conseguia já pegar e criar ali, né? Que quando eu colocava os números, clicava aqui em somar e ele mostrava aqui para nós o resultado. Beleza? Era isso que a gente fazia. Só que qual é a questão, pessoal? Qual é a questão? Dessa forma aqui, eu estou fazendo tudo na interface. Vocês sabem que eu não tinha criado aquela outra classe ali dos métodos. Então agora, ao invés de eu só pegar e fazer tudo dentro do botão, eu vou utilizar os métodos que eu criei lá. Porque eu tenho um método de soma, ok? Que ele retorna para mim o valor da soma do primeiro número com o segundo, certo? Então, vamos lá. Então, aqui no botão somar, né? Vamos brincar aqui. Vamos brincar aqui, ó. Depois vocês vão ver que vai se transformar num Frankenstein ali, né? Essa é a nossa janela aqui da calculadora. A ideia, como acho que em algumas outras oportunidades eu falei assim, cara, a ideia é mostrar bastante coisa aqui, como é que a gente faz operações de uma maneira simples, que vocês tenham essa noção, para a gente entender como é que funcionam ali os principais componentes ali de uma janela. Então, aqui dentro do somar, o que a gente tinha feito? A gente tinha criado duas variáveis, e duas variáveis para a entrada, né, do número 1 e número 2, e uma variável para o resultado. Beleza. Só que daí o que a gente estava fazendo? A gente estava fazendo a operação já direto aqui. Estão vendo? A gente fazia aqui, resultado igual no 1 mais no 2. A gente não quer fazer mais isso, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar e vou tirar esses recebimentos aqui. E a gente vai reestruturar. Vamos reestruturar ele inteiro. Por mais que algumas coisas ali a gente poderia aproveitar, vamos reestruturar ele inteiro da maneira como que deve ser feito, ok? Então, a primeira coisa que eu sempre falei para vocês, o que a gente precisa fazer quando a gente vai utilizar um método ali que pertence a uma outra classe. A gente precisa utilizar aqueles métodos, aquela estrutura ali que eu tenho na outra classe. Eu preciso instanciar um objeto daquela classe. Então eu vou fazer isso aqui em cima, ó. Lá em cima, ó, quando eu tenho lá a definição da minha calculadora, eu vou fazer a definição do meu objeto. Então, ó, tem aqui métodos calculadoras. Vamos colocar assim, vou colocar lá, MC igual new métodos calculadora. Tá chamando ali o construtor vazio, não tem problema nenhum, né? Então eu criei um objeto através desse MC aqui que eu tenho,
eu vou conseguir acessar todos os atributos, os métodos lá da minha classe métodos calculadora, ok? Como a gente sempre fazia, isso aqui não mudou absolutamente nada. Então tá, voltei aqui para o meu botão somar. Beleza, lá dentro do meu botão somar, o que eu tenho que fazer? De novo, eu continuo tendo que pegar, aí eu vou pegar o valor que o usuário digitou no meu campo, ao invés de eu jogar ele para dentro de uma variável, eu preciso jogar ele para dentro da onde? Para dentro do meu atributo número 1, para dentro do meu atributo número 2, ok? Então é isso que eu preciso fazer. Então, só dando uma recordada aqui no seguinte, aqui no botão, o botão ele fica aguardando que o usuário clique lá no botão, que o cara de alguma forma ele acione aquele botão ali, certo? Para isso, aqui a gente fez o que? A gente adiciona um ouvinte, isso aqui é muito bom, por quê? Porque o próprio Window Builder já faz isso para nós. Então, a gente adiciona um ouvinte, ele fica ali só esperando que alguma coisa aconteça para ele executar. E aqui a gente coloca o evento que a gente quer que aconteça. Nesse caso, o Action Performance é justamente que eu vou pressionar esse botão, eu vou fazer com que aquele botão atue ali, né? Basicamente é isso. Então tá, então o que eu vou fazer? Eu preciso aqui dentro eu preciso passar lá, setar os valores lá para dentro dos meus atributos, número 1 e número 2, ok? Então como é que eu vou fazer isso? Vai ser assim, ó, mc.set número 1, opa, é isso que a gente sempre fez, só que agora a gente vai pegar direto do campo de texto. Então o que eu vou ter que fazer? Esse campo de texto, quando o usuário digitar, ele vem como uma string. Eu preciso converter. Isso que a gente faz aqui desde o primeiro dia de aula, que é fazer aquele double.parse double, né? E daí sim pegar o campo, né? O campo ali que eu tinha, que era tf num1.getText. GetText é o método que faz com que eu consiga pegar o valor que o usuário digitou. Então, basicamente, eu faço o seguinte, ó, de dentro para fora, né, jogando. Então, ele pega o texto que o usuário digitou lá no campo de texto 1, converte para double e depois seta lá no meu atributo número 1 da classe métodos calculadora, que eu acesso esses métodos através do meu objeto MC, beleza? A mesma coisa aqui, eu vou fazer para o número 2. Vai ser o que lá? mc.set número 2 double.parse double tf num2.getText. Fechou. Era isso que eu precisava. Peguei os dois valores, setei para dentro dos meus atributos utilizando o objeto MC. Agora o que eu quero fazer? Eu quero setar lá no meu resultado a soma dele. Então vai ser como? Vai ser assim, ó, tf resultado, né? tf resultado.set text. Aí eu quero setar o quê? Eu quero setar o resultado. Eu quero setar o resultado ali. Mas o resultado quem me dá? O meu método soma, né? O meu método soma que me dá o resultado. Então vai ficar como? tf resultado.setText ou através do objeto mc ponto soma, certo? É assim que eu vou fazer. Aqui, só dando uma relembrada, né? Dando uma relembrada aqui, o seguinte, pessoal, dando uma relembrada, que eu não consigo setar direto um double num campo de texto. Eu precisaria fazer uma espécie de uma conversão. Geralmente você faz isso aqui, que é a maneira tipo, mais simples ali de a gente resolver esse probleminha ali e setar lá no nosso campo. Que é só fazer um vazio mais mc.soma, o retorno daquele método soma, ok? Então, ó, podem ver que ele ficou até um pouquinho mais simplesinho, digamos assim, né? Ficou até um pouquinho mais simplesinho aqui pra gente resolver do que estava naquela versão anterior, que a gente jogava para dentro da variável e tal. Tá, eu consigo jogar para dentro da variável e depois setar? Consigo. Mas essa maneira aqui, ó, já nos resolve tranquilamente aquilo que a gente precisava e tinha proposto ali para fazer, beleza? Vamos testar aqui rapidinho. Então, tenho aqui, né? Vamos lá, 5
6. Somar 11. Podem ver que agora eu não usei o mouse. Eu estou usando um negócio, ó, tá vendo que eu estou caminhando aqui nos campos? Ó, não estou usando o mouse, estou usando o teclado. Isso se chama Tab Order, que é basicamente a sequência que eu vou passando. Eu vou dando Tab, ele vai passando entre campos. Se eu quero voltar, eu vou no Shift Tab. E daí, beleza, daí eu consigo lá alterar, por exemplo. Daí quando eu vou dar um Tab, eu quero pressionar o botão. Estão vendo que ele fica ali um pontilhadinho ao redor da escrita? Se eu dou o espaço, ele aciona, né, o botão ali e executa a soma para mim. Beleza? Tá. Então vamos continuar aqui com a nossa brincadeira da calculadora. Agora, vamos pensar o seguinte. Se eu for imaginar, na minha calculadora eu não quero que fique aparecendo somar. Eu quero que apareça, sei lá, um mais. Ok? Eu vou colocar aqui um mais, que eu quero que apareça lá no texto. Então, aqui vai ser o mais. Coloquei aqui um mais, que eu sei que quando eu quero somar, eu vou clicar aqui e ele vai fazer para mim. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Como vocês já devem imaginar, eu quero fazer para todas as operações. Uma coisa que dá para se fazer, pessoal, que eu aconselho vocês a fazer, quando vocês já têm ali o campo bonitinho formatado, vocês podem usar um Ctrl+C, Ctrl+V, sem problema algum, desde que, se vocês usarem Ctrl+C, Ctrl+V para copiar campo de texto, tem que sempre tomar muito cuidado e ir lá e renomear aquele campo, certo? Para botão, geralmente não dá esse tipo de problema, por quê? Porque você vai acionar ali, vai fazer para cada botãozinho, por exemplo, ali, se a gente for fazer 4 botões, vão ter, para cada um tem o seu ouvinte e o seu evento de execução, então não tem problema. Então, eu vou pegar, vou jogar aqui mais, menos, ó, tô usando Ctrl+C, Ctrl+V, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Ele já, qual que é a vantagem do Ctrl+C, Ctrl+V aqui? Que ele pega e ele já já deixa ali formatadinho do jeito que eu quero, ele já deixa o meu botão, do jeito que eu tinha, já desde o comecinho, né, organizado ele deixa pra mim formatadinho, bonitinho, certo? Então, ó, beleza, ó, podem ver que tem as linhas de grade, mesmo que eu perca aqui, ó, depois eu venho aqui, ó, beleza, é essa distância que eu quero, ó, venho aqui, opa, ó, agora alinhei tudo, todo certinho, de acordo com aquilo que eu queria, certo? Então, claro, eu vou só alterar o texto ali de cada um deles, né? Vezes aqui, pessoal, por mais que o pessoal, né, utiliza às vezes o X, mas aqui eu coloco o asterisco, né? Fica mais próximo ali a referência que a gente tem. Então, beleza. Então, aqui eu fiz as 4 operações, certo? As 4 operações. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, eu dou um duplo clique aqui no mais, ele já me joga aqui no source, que é na parte do código. Ó, volto no design, vou colocar aqui agora do menos, certo? Então, beleza, eu vou fazer do menos. Ó, tá, aqui, ó, aqui tá o botãozinho do mais. Aqui tá o botãozinho do menos, certo? Claro, se eu quiser, eu só venho aqui, ó, dou um Ctrl+C, dou um Ctrl+V. Os sets aqui são iguais, certo? São iguais. Só a única coisa que ao invés de soma é subtração. Pronto, tá resolvido o nosso botão da subtração. Às vezes, então beleza, vou só ir copiando aqui. Tudo tem que ser feito com muita calma, principalmente no começo, ó. Então, agora, teoricamente, tudo menos já está funcionando. Eu vou para o do vezes. Venho aqui do vezes. Opa, tá aqui, ó. Por quê? Porque automaticamente ele não cria, ó. Se vocês forem analisar, aqui está o nosso botão do dividido. Podem ver que ele não tem ouvinte, ele não tem evento, ele não tem nada. Então, toda vez, eu sempre aconselho, vai lá no design, nesse botão que eu quero, vou lá e clico. E depois eu crio ali, o Window Builder já cria para nós automaticamente tipo, né, o ouvinte e também esse evento do Action Performance. Os outros a gente vai ver na sequência ali que tem outros eventos, né, pessoal? Eventos tem muitos eventos. Todos eles ficam atrelados a um ouvinte, essa é a vantagem. Então, beleza, o vezes eu acabei de fazer, agora eu vou fazer o da divisão. Então, o da divisão tá aqui, ó. Estão vendo? Ele não tinha. Agora, só com o fato de eu ter dado duplo clique lá na minha interface, agora ele já trouxe aqui para mim. Então, aqui ao invés de soma, vou alterar aqui para
divisão, ok? Então, fechou. Divisão, só que é o método, né? Beleza. Então, agora, basicamente, as nossas operações básicas, elas estão feitas, né? Ó, nossa calculadora. Se eu digitar ali, vamos dizer, sei lá, vou digitar 8 e vou digitar 2. Opa, 8 e 2. Soma está funcionando, subtração está funcionando, multiplicação está funcionando, divisão está funcionando. E se eu colocar um número quebrado, funciona a divisão? Funciona. Vai ficar aquela dízima periódica, né? Essa aqui é uma dízima periódica simples, mas eu posso usar decimal format, normal, posso utilizar o decimal format ali para controlar quantas casas aparecem, né? No meu campo sem problema algum, como a gente sempre fazia, ok? Mas isso eu acho que nem é muito foco agora a gente trabalhar, mas para vocês verem aqui, a nossa calculadora básica está funcionando show de bola, tá funcionando redondinho, ok? Aí eu vou passar para o seguinte, vamos lá, e se eu quisesse, utilizar um outro componente que eu tenho aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Antes de mais nada, deixa eu só executar e mostrar mais um detalhezinho aqui para vocês, que é o seguinte, pois é, tá, beleza, digitou ali um número, e daí fez aqui a operação, e eu consigo vir aqui e digitar, tá vendo? Consigo vir daqui e digitar. Não, isso aqui não quero, por exemplo, que o usuário consiga ir ali e digitar no meu resultado. Eu só quero que ele consiga digitar nesses dois campos de entrada, beleza? Se eu não quero que ele digite aqui, o que tem que fazer? Se você clica aqui no campo, o JText Field, ele tem um negócio aqui, ó, chamado Editable, editável. Se eu pego e desmarco aqui esse editável, vocês podem ver que ele já vai ficar com uma caixa, a caixinha de texto já ficou com um fundo cinza, que já, por padrão, isso ali que já quer dizer que você não consegue mexer no valor que está lá dentro, ó. Vamos testar agora, vamos testar aqui agora, ó, digitei 9 e 3, dividi 3, consigo mexer? Agora não mais, certo? Então, estão vendo? Cada campo ali ele tem a sua propriedade ali para você ir mexendo, ajustando, para que faça aquilo que você tem em mente, aquilo que você quer, beleza? Tá, próxima coisa aqui, então, a gente já conseguiu fazer aqui, já mostrei aqui para vocês como a gente fazer com um botão para fazer a operação. Eu vou puxar, como eu falei, isso aqui vai ser a nossa calculadora Frankenstein, que eu vou ir montando as partezinhas ali dela, né? Mas basicamente todos vão fazer a mesma coisa. Um dos que é basicamente as operações básicas ali, né? Tá, vamos agora utilizar um JCombo Box. O que é um JCombo Box? O JCombo Box é aquela caixinha que fica com aquela seta. Ele fica com aquela setinha onde eu posso escolher uma determinada ação para fazer, ok? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui um combo box, vamos fazer que ao invés da nossa calculadora eu precisar ter que vir aqui e digitar, clicar num dos botões, vamos dizer assim, que eu escolho a operação e daí clico num botão calcular. Vamos fazer exatamente isso aqui, ó. Essa aqui então vai ser o nosso rótulo de operação, ok? Operação. Então aqui agora eu vou escolher a operação. O Combo Box, geralmente, esse aqui, ó, esse é um caso, lembra que eu tinha comentado que o JText Field é muito importante que a gente renomeie? O Combo Box, como a gente também pega o valor de dentro dele, também é importante que a gente renomeie. Combo Box é bom renomear. Então eu posso colocar, por exemplo, lá, CB operacão. Eu sei que o Combo Box da operação vai me fornecer qual que é a operação que o usuário quer fazer ali dentro da minha calculadora. E isso é muito importante. Beleza? Tá, então beleza. Então essa aqui é a nossa caixinha. Por enquanto a nossa caixinha, ó, se eu executar ela, se eu executar aqui, o meu JCombo Box não tem nada, né? Não tem nada aqui dentro. Então eu preciso colocar as operações básicas lá, certo? Eu preciso pegar as operações básicas. Então aqui, ó, quando você clica aqui, ó, no Combo Box,
vocês vão ver que tem aqui as propriedades dele. Vocês vão encontrar aqui, inclusive, ó, a gente estava usando uma outra fonte, né? A gente estava usando, acho que um Negrito 16 aqui, ó. A gente também pode ajustar essa propriedade de fonte, de tamanho, cor, tudo. A gente pode mexer ali. Mas aqui, ó, tem uma propriedade chamada Model. Aqui, basicamente, é o seguinte. Aqui, cada linha é como se eu tivesse inserido um valor que o usuário possa escolher, ok? Então, geralmente, você faz o seguinte, ó. Você coloca ali um selecione, alguma coisa assim, ou você coloca a primeira operação já. Daí, vamos lá. Então, eu quero soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, agora, ó, quantos, eu posso colocar diversos. Quantos eu tiver, eu posso ir inserindo aqui no model itens, né, do meu combo box, ok? Daí eu vou clicar aqui, ó, vocês já vão ver que ele já vai ficar aqui. Selecione, ó. Se eu executar, por enquanto, lembrando, ele não está fazendo nada. Eu só estou mostrando como é que funciona o combo box, ó. Quando eu clico aqui, já aparecem as operações ali que eu posso fazer, ok? Então, beleza. Então, vamos dizer assim, se ele tiver no selecione, ele não faz nada. Se ele tiver no soma e clicar no calcular, ele tem que fazer a soma e mostrar aqui para mim, dos dois campos lá que eu tenho. Os dois campos aqui a gente vai usar para mim testar ali os diversos componentes ali que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Então tá. Então eu quero fazer o quê? Eu quero clicar, agora que eu vou criar um botão. Vou criar um botão aqui, que vai ser um botão que vai estar escrito calcular. Então, quando o usuário clicou ali no calcular, ele vai fazer a operação e vai mostrar ali no text field do resultado, ok? Só deixa eu mudar aqui, já que eu estou mudando sempre as fontes. É que realmente a fonte ali que ele usa, ela é muito pequenininha. Eu acho muito pequenininha. É melhor a gente pegar e sempre dar uma aumentadinha. Aqui fica mais bacana, certo? Então, aqui foi uma forma que eu mostrei aqui para vocês da gente fazer, clicando no botão para fazer a operação. Agora, vocês imaginam o seguinte: eu vou selecionar aqui e clicar no calcular. Quando eu clicar no calcular, ele vai verificar o que o usuário selecionou e daí vai mostrar o resultado. Vai chamar o método e mostrar o resultado. Então, o evento vai ficar onde? O cara seleciona no campo de cima, mas quando ele vai resultar, vai ser quando clicar no botão calcular, ok? Então vamos lá. Aqui dentro do botão calcular, basicamente o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar o que o usuário selecionou para mim. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar e vou ter que verificar com um if, né? Não tem como fugir disso. Então vai ser assim, ó, cb operacão ponto. Eu tenho duas formas de pegar isso aqui, ó, que é o get selected index. Get selected index quer dizer basicamente como se a gente estivesse analisando um vetor que começa a partir do zero. Então, primeira linha lá que está o selecione é o zero, ok? Então, se for igual a zero, mas não vamos começar no soma já. Daí a gente deixa um else lá para mostrar onde a option pane diz assim, ó, você não selecionou corretamente. Alguma coisa desse gênero, beleza? Então, se o cara pegou e clicou no... se ele pegou e selecionou o soma, ele tem que fazer a operação de soma, ok? O que eu vou fazer? Já vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Se ele clicou no calcular, vamos fazer que ele já pegue os dois valores. E depois ele verifique qual é a opção que o usuário selecionou, ok? Então, ó, de qualquer forma ele já vai pegar o número 1 e o número 2 e setar lá para dentro do meu atributo número 2 da minha classe métodos calculadora. Perfeito? É isso que está fazendo aqui. Aí, então, if cb operação ponto get selected index for igual é a soma, né? Então é a soma. Então o que eu vou fazer? Tf resultado ponto set text mais mc ponto soma. Fez a soma. Else if, e daí eu vou continuar para as demais
operações, ok? Então, else if, se o getSelectedIndex for igual a 2, ele quer fazer o quê? Quer fazer a subtração, certo? Se não, se o getSelectedIndex for igual a 3, o cara quer fazer o quê? A multiplicação. Se não, se o getSelectedIndex for igual a 4, ele quer fazer a divisão. Se não, o cara não selecionou alguma coisa adequadamente ali do meu combo box. Então vamos jogar um de Option Pane. Option Pane, Show Message Dialog, null, opção de escolha inválida. Fechou? Então, imagine o seguinte. Antes a gente estava fazendo que a gente precisava criar um evento em cada um dos botões. Agora não. A gente colocou um evento em um botão que ele já verifica para nós o que o usuário quer fazer e ele já faz ali e mostra para nós, ok? Então vamos ver lá como é que funciona agora. Vamos executar aqui como é que funciona. Beleza, ó. Tá aqui a nossa calculadora, tá aqui o nosso JCombo Box, certo? A nossa caixinha de seleção. Cliquei em calcular. Ah, só que aqui tem o seguinte problema, né? Como eu não digitei nada, né? Por exemplo, lá, 2 e 4. Apertei no calcular. Opa, opção de escolha inválida. Ok? Não, o cara não seleciona nada aqui no meu combo box. Agora eu quero fazer a soma. A soma funcionou. Subtração. Funcionou. Multiplicação. Funcionou. Divisão. Funcionou. Beleza? Então, aqui o que a gente tinha proposto a fazer deu boa. Certo? Deu boa. Aqui, só antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui mais um detalhe aqui que vocês podem vir a utilizar. Que seria, tem duas maneiras principais de você pegar o que o usuário selecionou dentro do Combo Box. Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Vamos comentar aqui essa primeira parte. Opa! Vamos comentar essa... Deixa eu tirar os comentários para mim usar um Ctrl C aqui para nós. Ctrl Shift C. Beleza. A gente pode pegar também de uma outra forma, pessoal. A gente pode pegar de uma outra forma. A gente pode pegar... aqui é o índice, né? O índice que o usuário está selecionando. Eu também posso pegar, ó, get selected item. Get selected item. Esse get selected item, ele pega o que está escrito. Basicamente seria o que está escrito lá. Qual que é a minha escrita? Então, se ele pegar, se for igual a soma, aí ele faz a soma. Aqui, só que esse aqui eu já recomendo assim, ó, tomar mais cuidado, certo? O get selected item, então ele pega o que está escrito ali dentro, né? Esse aqui tem que tomar só um pouco de cuidado, questão de acentuação, caracteres especiais, espaço, esse tipo de coisa. Então ele dá às vezes um pouquinho de problema, certo? Um pouquinho mais fácil de acontecer algum tipo de problema. Então, mas eu vou aplicar aqui para os outros. Ponto equals, opa, ponto equals não, subtração, né? Subtração. Aqui vai ser ponto equals multiplicação. E aqui ponto, acertei, ponto equals divisão, não, divisão. Fechou? Então, a ideia é que ele funcione da mesma maneira, certo? Só lembrando que eu preciso digitar alguma coisa aqui, né? Senão ele vai dar problema. Claro, eu poderia tratar isso, mas mais pra frente, a gente com calma, a gente vai fazendo isso, ó. Se eu cliquei em calcular, ó, de novo aquela opção inválida já não funciona. Calcular, a soma funciona. A subtração funciona.
a multiplicação funciona, a divisão funciona. Fechou? Então, agora o que eu mostrei para vocês? O uso de combo box. E aí, Cauê? Tranquilo, meu querido? Então, eu já mostrei ali para vocês um combo box com uma ação no botão, né? Com uma ação ali no botão. Vamos continuar mexendo aqui com a nossa calculadora. Vamos continuar aqui mexendo na nossa calculadora. Agora eu quero fazer o seguinte, ó. Deixa eu só fechar aqui ela que está em execução. Vamos fazer tudo tranquilo também, Cauê. Na paz aí, na paz aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Até então, pessoal, todos os eventos que eu mostrei aqui para vocês, eles estavam vinculados a um botão. O que o Combo Box, o Combo Box ele nos permite fazer uma coisa muito louca, que é já quando o cara selecione ali, ele já dispara a ação. Isso é importante? É importante. Às vezes pode ser que você precise utilizar isso. Então, antes era muito fácil, né? A gente vinha aqui, dava um duplo clique e daí aqui dentro a gente fazia o evento, certo? A gente fazia isso. Agora não. Eu quero colocar um evento aqui. Eu sempre tenho que imaginar aonde que está acontecendo o evento. Pode ser um evento até num campo de texto, que nem eu tinha falado. A gente pode fazer um tratamento ali para o usuário obrigatoriamente ter que digitar alguma coisa, né? A gente pode fazer. Mas nem é o foco agora. Mas vamos colocar um evento agora aqui dentro do Combo Box. Como é que eu coloco um evento dentro do Combo Box? Para que, vamos dizer assim, quando o usuário selecionou ali, já calcule. Não precisa clicar mais no botão. A ideia é que tenha uma facilidade ali na hora de você usar, certo? Então, para mim colocar um evento, eu vou clicar com o botão direito. Eu venho aqui, ó, ADD Event Handler, né? ADD Event Handler. Aqui eu tenho vários eventos que eu posso colocar. Vários eventos. Pense que cada um desses aqui, ele se subdivide em mais, né? Aqui tem evento, ó, por exemplo, Focus Gained, Focus Lost, né? Quando você ganha o foco em algum tipo de componente ou você perde. Aqui o Action Performance, né? Que a gente já está usando. Tem o de eventos de teclado, evento de mouse. Aqui para o Combo Box, um dos que eu gosto de usar é esse aqui, ó, Pop-up Menu. Porque basicamente, quando a gente abre aquela caixinha ali do Combo Box, basicamente ele é uma pop-up, certo? Ele abre uma janelinha ali, quando eu seleciono ele fecha. Então, eu gosto de usar esse aqui, ó, Pop-up Menu will become invisible. Quando a pop-up, ali no caso, que eu abro, se tornar invisível, ele dispare a ação. Então, ele monta aqui, ó, é um pouquinho mais complicadinho, né? Mas ele monta aqui, ó. Aqui tá, ó, Pop-up Menu will become invisible. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro, basicamente, é a mesma coisa que eu fazia já antes, né? Aqui que eu tava fazendo aqui embaixo. A mesma coisa. Né? Então, ó, vou pegar até esse aqui que a gente já feito aqui e vamos jogar ele aqui dentro. Só preciso receber os valores também, né? Antes, aqui, né? Então, eu vou pegar esses dois aqui, ó. Então, a gente vai basicamente pegar o quê? Pegar os dois valores. Quando o usuário clicou ali, selecionou, fechou a janelinha, ele vai pegar os dois valores, vai setar para os meus atributos, verificar o que ficou selecionado e daí executar a operação e mostrar para nós no resultado, ok? Vamos testar isso daí? Deixa eu executar aqui. Tá aqui. Então, a gente colocou o evento, a gente colocou aqui. Ó, se tá no selecione, ó, eu não selecionei nada, ó, ele já me mostra aqui, ó. Ó, cliquei no selecione, cliquei em nada, ó. Opa, cliquei em nada, mas tem que clicar em cima da janela, né? Ó, vim aqui, ó. Não dá, ele já vai dizer pra mim, ó, você tem que selecionar alguma coisa. Olha aqui, antes a gente precisava selecionar aqui e clicar no botão. Agora, se eu quiser colocar aqui, ó, soma direto, ó. Eu não tô clicando mais no botão calcular. Subtração, ó, já fez. Multiplicação, já fez. Divisão, já fez. Ok? Entenderam? Eu posso colocar o evento em qualquer componente. Claro que nem todos os componentes eles aceitam o mesmo tipo de evento e nem, às vezes é adequado você colocar um tipo de evento em determinado componente. Mas esses básicos ali dá pra gente fazer sim, ok? Então, a gente fez aqui, ó,
uma opção aqui que a gente pode calcular já quando o usuário seleciona aqui no nosso Combo Box. Tranquilo? É mais um detalhezinho ali para vocês acompanharem, para vocês aprenderem também como é que funciona, ok? Seguindo aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui um checkbox. Agora o nosso botão calcular aqui, ele ficou meio estranho aqui, mas vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui, porque na verdade ele funciona, agora ficou meio sobreposto, né? Porque ele já faz aqui de qualquer jeito. Então esse botão aqui, vamos jogar ele aqui para baixo. Vamos jogar ele aqui para baixo. Depois a gente vai usar ele de novo. O checkbox, pessoal. Para que serve um checkbox? Um checkbox, ele é basicamente o seguinte, ó. Geralmente um checkbox ele nunca tá sozinho, né? A gente pode usar ele sozinho, mas geralmente você vê ali vários checkbox ali e tal. As opções de checkbox, o checkbox ele funciona assim, ó. Quando eu executo ali alguma coisa que tem um checkbox, por padrão, eu posso selecionar. Eu posso deixar nenhum selecionado, posso selecionar um, posso selecionar dois, posso selecionar todos, ok? Esse é o funcionamento do checkbox, certo? Então, ele pode ser nenhum selecionado, ou pode selecionar todos, ou pode selecionar dois, ou pode selecionar três, de acordo com quantas opções eu tiver. Para nossa calculadora, por exemplo, isso aqui é legal? Utilizar o checkbox? Não é legal. Por quê? Porque o checkbox, né, a gente não quer executar. Você vai fazer uma operação por vez, né? A gente quer fazer uma operação por vez. Se eu vou fazer uma operação por vez, o checkbox já não é interessante. A gente vai usar checkbox? Vai sim. Até no primeiro exercício que a gente vai começar amanhã a fazer da lista, a gente vai usar checkbox. Porque a gente vai poder selecionar uma coisa que a gente quer ou não quer, que a gente tem essa opção. Então, o checkbox aqui é essa caixinha. O Radio Button, ele funciona muito parecido com o checkbox. E esse aqui, o Radio Button, lógico, ele é muito mais adequado a gente utilizar ele aqui num caso desse, da nossa calculadora, do que a gente pegar e usar um checkbox, né? Então, o Radio Button, aqui ó, o Radio Button, ele faz o quê? No Radio Button, obrigatoriamente, você só pode selecionar uma das opções. E você só pode selecionar, e você também tem essa obrigação, certo? Então, você precisa selecionar um, certo? Você precisa ter um selecionado. Um dentro das opções que você tem que selecionar. Então, essa aqui é a ideia do Radio Button. Vamos organizar aqui o nosso Radio Button para a gente usar ele aqui. Então, primeira coisa, vou colocar aqui, né? Ele está ali, o texto dele no Radio Button. Vamos mudar para soma, ok? Soma. Então, aqui o Radio Button também é um que eu aconselho vocês a renomear. Então, vai ficar o quê? RB soma, por exemplo, né? As iniciais de Radio Button e daí a operação que ele faz. Então, ficou RB soma. Vou aproveitar esse aqui, ó, já vou dando Ctrl C, Ctrl V para fazer os demais, né? Para fazer os demais. Ó, minha janelinha ficou pequena aqui, já ficou curta, né? Já vamos dar uma aumentadinha nela. Fechou. Ó, eu primeiro organizo do jeito que eu quero, depois vou lá e altero, né? Então, faço já o alinhamento certinho, né? Subtração. Então, ele vai ficar RB subtracão, certo? E esse aqui vai ser o R, esse aqui vai ser a multiplicação, né? Olha, já quase, esse aqui ficou quase certo. Multiplicacão. RB multiplicacão. E esse aqui vai ser o divisão. Vai ser o RB divisão, ok? Vocês viram ali que ele até tenta renomear ali para você ter uma referência melhor, mas nem sempre ele fica ali adequado, né? Então é bom você sempre pegar e fazer um ajustezinho ali. Tranquilo? Então,
Então aqui a gente tem, né? Daí você vai dizer, então fechou. O professor falou que só posso selecionar um. Então eu vou executar aqui é só alegria, né? Só posso selecionar um por vez. Primeiro problema já parece que vocês já viram que ele não vem com nenhum selecionado. Segundo problema, porque eu consigo selecionar e desselecionar qualquer um deles. Ali a qualquer tempo, né? Isso não era o que eu queria. Então, o que acontece? Tanto o Radio Button quanto o Checkbox, mas principalmente o Radio Button, você tem que tomar alguns cuidados para você utilizar ele corretamente. A primeira coisa é que você pode ter grupos, né? Você pode ter grupos conjuntos ali de Radio Button, mas eles têm que ter um vínculo entre eles. Então, eu não posso simplesmente pegar e colocar uma série de Radio Buttons e dizer que vai ser resolvido para mim. Eu preciso mostrar que aqueles Radio Buttons ali, eles pertencem ao mesmo grupo. Então, como é que eu faço isso? Venho aqui, ó, padrão Windows, né, com o Ctrl selecionado, ó. Cliquei em cima do primeiro, seguro no Ctrl, vou clicando. Beleza, são esses 4 componentes aqui que eu quero que eles pertençam ao mesmo grupo. E daí, para mim criar o grupo é assim, ó. Selecionei todos, botão direito, Set Button Group, New Standard. Essa aqui é a forma mais fácil que tem da gente criar um grupo de Radio Buttons aqui, né? Ok? Então você vai dizer, fechou, né? Agora estão todos ali pertencentes ao mesmo grupo, então eu vou vir aqui. A primeira coisa já viram, né? Ele já começou sem nenhum selecionado. Mas agora a gente já resolveu que como eles estão agrupados, eu somente consigo selecionar um por vez. Um de cada vez eu consigo selecionar apenas. Fechou? Então tá, a gente quer resolver isso daqui. Então a primeira coisa, vamos deixar que automaticamente já venha o primeiro selecionado, que é o soma. Se vocês clicarem aqui, ó, ele tem a propriedade selected. Se eu venho aqui, ó, e mudo de false para true, esse cara aqui, ele já vem marcado. Ele já fica até marcado aqui na nossa visualização. Então, eu executei ele aqui. Já tá aqui, ó. Agora fechou todos, né? Olha aqui, ó. Agora eu seleciono aquele que eu quero. E somente um fica selecionado. Qual que é o esquema agora? Agora eu quero clicar no calcular aqui. Ele verifique o que o usuário selecionou. E já mostra o resultado aqui pra mim. Vamos lá? Então, beleza. Então, agora eu venho aqui no calcular. No meu calcular, tava lá todo aquele meu esquema lá do que a gente tinha feito, né, lá pro Combo Box. Vamos até guardar esse aqui junto com a ação, né, que a gente fez lá, deixou no próprio Checkbox, né. E agora a gente vai redesenvolver aqui a parte do calcular, né. Então, a primeira coisa, ele vai continuar precisando pegar esses dois caras aqui, ok? E agora a gente vai ter que verificar o quê? Verificar quem que está selecionado. Então vamos lá. If CO, como que era o nome lá? Por isso que é tão importante a gente ter padrão no nome. Eu sei que era um Radio Button e é o primeiro que eu quero verificar, o de soma. Então é RB soma. E daí você clicou aqui em RB soma e não apareceu. Daí você pensa, acabou-se. Meu código não está funcionando. Aqui tem um seguinte detalhe, pessoal. Isso aqui tem que tomar cuidado. Isso aqui não é... Eu só vou colocar ali um comentário para não ficar aparecendo erro. Isso aqui não é um problema muito grave, pessoal. Mas vocês, quando acontece isso, tem que saber. Você tem que saber como resolver. Por que ele não consegue... Aqui, ó, se eu dei quanto espaço é RBS, e eu sei que se chama RB soma o meu Radio Button, mas ele não está conseguindo encontrar. Por que ele não está conseguindo encontrar? Pelo seguinte detalhe, pessoal. O Radio Buttons do soma, ele foi criado depois desse cara aqui. Então, ele ainda não tem a visão que o Radio Button soma foi criado, o Radio Button subtração, ou multiplicação, ou divisão estão criados aqui embaixo. Certo? Então isso aqui é um problema bem comum de acontecer e do pessoal se desesperar ali que ele não consegue resolver. Mas é muito simples. A maneira mais fácil de resolver é o seguinte, ó. Vem aqui e então eu preciso fazer com que esse meu Radio Button ele fique visível, né, ao longo de todo o meu código. Então, para isso, a maneira mais fácil é vir aqui, ó, dou um Ctrl X só na primeira linha. Na primeira linha que é chama o construtor do Radio Button. Vem aqui, dou um Ctrl X,
Daí vem aqui embaixo, porque eu preciso criar todos, né? Então, vem aqui, ó, dou um Ctrl V, e daí agora tá soma e subtração. Beleza, dou um Ctrl X, eu quero pegar a multiplicação também. Venho pegar os três, Ctrl X, venho aqui, ó, vamos pegar o de baixo, que é o último da divisão, ó. Peguei aqui as 4 linhas de criação dos Radio Button. Vou dar um Ctrl X aqui neles. Vou vir aqui em cima, lá onde a gente criou o nosso objeto, calculador aqui, né, e tal. Ah, inclusive aqui ele cria já como global o grupo de Radio Buttons também, né. Então eu posso vir aqui, ó, fechou. Jogo aqui, ó, como global. Eu mais ou menos deixo mais ou menos nessa ordem aqui, né, os campos de texto. Aqui, esses componentes que eu criei específicos aqui, daí ficam os métodos que eu criei. Esse cara aqui, se eu quiser, eu posso jogar aqui para cima também. Então aqui eu vou organizando. Isso aqui é só de minha organização. Só tem que lembrar que, no caso ali, se der o problema no Radio Button, aquilo ali é uma coisa muito importante saber como resolver. Então vamos voltar aqui agora. Eu quero o Radio Button soma. Já apareceu ali, ó. Já apareceu ali de cara. Só para eu ter jogado a instância daquele objeto do tipo Radio Button, eu joguei lá como global. Então aqui ele já encontra, ó. Então vou lá, Radio Button soma. Eu tenho que verificar o quê? Se o usuário marcou ele, certo? Como é que o usuário marcou ele? Verificação se ele está selecionado. Está selecionado, is selected. Is selected. Ok? Se o Radio Button soma.isSelected, é sinal que eu preciso fazer o quê? Chamar o cara da soma, né? Aquele cálculo da soma aqui. Então, beleza. E se não? Se não ser o meu RB subtracão.isSelected, então TF resultado subtração. Se não, se o Radio Button da multiplicação .is selected, se ele estiver selecionado, TF resultado .set o da multiplicação. Aqui nem precisaria testar, pessoal, porque o Radio Button ele é difícil, mas pode dar algum tipo de problema, então é melhor fazer, né? E selected, eu quero fazer a divisão, ok? Ficou sem o abre e fecha. Vamos testar agora. Vamos testar agora. Então, estão aqui bonitinhos, né? Vamos lá, colocar 15 e 3. Soma. Opa, calculou. Lembrando que ele está usando isso aqui, ele não está mais usando aquele lá. Subtração, multiplicação, divisão. Fechou. Tá funcionando isso aqui ainda? Tá funcionando. Esse aqui tá funcionando? Tá funcionando. Tá funcionando, ok? Todos ainda continuam funcionando ali, né, pessoal? Todas as operações que a gente fez ali continuam funcionando, ok? Na nossa calculadora. Vamos lá. A última coisa aqui que eu quero mostrar hoje para vocês, já tá na nossa hora ali, que eu sempre programo uma horinha ali para não ficar também tão cansativo. Que ainda o último detalhe, pessoal, ali é o seguinte. Amanhã ainda eu dou mais uma revisadinha aqui e daí a gente começa a brincar com o exercício, beleza? Tá, aqui uma coisa ainda, eu consigo, que nem eu coloquei o evento aqui que vocês viram que eu coloquei no Combo Box. Eu consigo colocar o evento no Radio Button? Sim, eu consigo. Eu consigo colocar o evento já no próprio Radio Button, consigo mesmo. Então eu só vou ter que fazer, só que ele é um pouquinho mais, esse aqui talvez seja um pouquinho mais chato. Mas daí eu coloco assim, ó. Eu vou colocar no Action Performance dele, que basicamente eu estou performando ele. Como eu estou ali no botão, eu estou ali também no Radio Button. Então eu só venho aqui, ó, add, se eu quero colocar um evento no Radio Button, add event handler, action performance. Action performance, aqui eu quero fazer o quê? Só que aqui ele fica um pouquinho mais chato, porque daí eu teria que pegar os dois números, e daí setar lá o resultado com a soma. Ok? E daí eu volto para aquilo que a gente tinha feito lá no começo. Se a gente for imaginar, né?
que era lá de clicar no botão, que dá quase na mesma, né? Dá quase na mesma ali. Mas lembrando, isso aqui é para nós testar e entender como que a gente pode fazer. Então agora eu coloquei um no soma, né? Então quando eu clico aqui no soma, eu preciso digitar alguma coisa, né? 42, 7. Soma. Calculou. Subtração. Não calculou, por quê? Porque eu não coloquei evento. Então eu preciso colocar um evento, ó, em cada um deles. Eu preciso colocar em cada um deles o evento. Mesmo que ele já está selecionado aqui, mas eu não tinha colocado, ó. Eu só coloquei evento quando eu performo, quando eu executo ele, certo? Vamos só fazer aqui rapidinho nos outros e daí eu já finalizo, pessoal. Não se preocupem, já estamos finalizando. Mas eu acho que sei lá, acho que da forma aqui que eu tentei explicar aqui para vocês é a forma talvez mais simples, tranquila, né? De um exemplo aqui que vocês têm total noção de como é que funciona, né? Da questão da calculadora e tal, então fica um pouquinho mais fácil ali de compreender. É só focar mesmo nos componentes, nas propriedades, nos eventos, né? Claro, é bastante coisa, pessoal, é bastante coisa, não tô falando que não seja. É bastante coisa, mas não é até tão difícil assim, pessoal. Dá pra, com o tempo vocês vão ver que vocês vão pegando, isso vai se tornando mais automático, mais natural ali para se trabalhar, né? Então, multiplicação, só faltou da divisão, né? Faltou da divisão aqui. ADD Event Render, Action, Performance. O pessoal gosta às vezes de colocar evento de mouse em Hard Button. Desaconselho. Evento de mouse em Hard Button para dar problema. É que daí tem aquela coisa assim, às vezes o cara clica e arrasta um pouco, ele gosta de dar uns probleminhas ali. Ok? Não aconselho. Beleza? Digitei aqui uns valores 78 e 3. Se eu cliquei na subtração, funciona. Multiplicação funciona. Divisão funciona. Soma tá funcionando. Ok? Se eu clicar no calcular, ainda funciona? Funciona. Teoricamente está funcionando aqui, né? Só que como a gente já está clicando aqui, ele já está fazendo a operação, aí não tem muito o que fazer, né? Ó, mas se eu colocar aqui, ó, agora eu quero multiplicar. Ele está selecionado a multiplicação, né? Calcular, ele funciona. Então, fizemos aqui uma maneira, uma calculadora que a gente pode fazer de diversas formas a mesma coisa, né? Mas justamente para a gente entender como é que funcionam os componentes, né, pessoal? Que isso é o mais importante. O objetivo disso aqui, pessoal, dessa atividade aqui que eu estou mostrando para vocês, é só vocês entenderem. Poxa, eu tenho isso, consigo fazer isso, olha que interessante, eu consigo fazer um evento, tal, como é que funciona, eu coloco o evento num componente, eu mudo a propriedade ali, eu quero aumentar a fonte, eu quero diminuir, eu quero deixar habilitado para o usuário selecionar, para o usuário digitar, para que o usuário já venha selecionado alguma coisa. Então eu tenho isso tudo nas minhas mãos, eu consigo ajustar isso. E o Window Builder, pessoal, por mais que ele é pesadinho, mas eu ainda digo para vocês, só, claro, né, a título aqui de curiosidade, né, a gente brincando aqui, ó, chegamos em 300 linhas de código, né, claro, a gente está repetindo um monte de coisa aqui, que a gente está fazendo, né, de diversas formas, mas na hora de você organizar, formatar, cara, o Window Builder, ele te ajuda bastante, ele te ajuda muito, muito, muito mesmo, ok? Então, a dos componentes era basicamente isso aqui, pessoal. Tem o JText Area, ainda que a gente vai acabar usando, um Toggle Button. Toggle Button não é muito usado em janela, assim, pelo menos eu não uso muito. Aí tem um Format Text Field, para você formatar, por exemplo, um campo de CPF, um campo de data, alguma coisa, só que ele é um pouquinho chato de se trabalhar. Também no começo eu não aconselho vocês a utilizar. O JPassword Field, vamos colocar um JPassword Field aqui só para a gente ver como é que funciona. O JPassword Field é aquele que quando você digita, ele vai aparecer as bolinhas. Ficou minúsculo. Ao invés de aparecer os caracteres, ele aparece as bolinhas. Ó, vou digitar aqui e fica as bolinhas. Então, para você fazer um campo de senha, né? Para você fazer um campo de senha já tem o JPassword Field ali para você digitar. Tem o JTextPane, JEditorPane, o JSpinner, esse aqui é bem aquele bem famosinho, né, que você vai clicando na setinha para cima e para baixo ali, né, para você pegar determinado valor, né? Então
É alguma coisa que pode ser utilizado? Pode, mas não é um dos mais importantes, até eu digo para vocês utilizar. JSpinner, JList, para você criar uma listinha, mas geralmente você também vai por outro caminho. Tem JProgress Bar, né, que é uma barrinha de progresso. A JTable, isso aqui a gente vai utilizar bastante, mas isso aqui deixa um pouquinho mais para o futuro para a gente ver. Quando a gente for trabalhar lá com o banco, a gente geralmente pega valores do banco e joga dentro de uma JTable, né? Então é importante, a gente vai trabalhar, importante, quando a gente for começar lá com o banco. JSlider é bacaninha, JSlider é bacaninha. Sei lá, eu sempre tenho a impressão do JSlider que é aquele controlador de volume, né? Controlador de volume. Também, às vezes eu já vi o pessoal usando meio como uma barrinha de progresso, alguma coisa assim, né? Você pode utilizar um JSlider. E um componente que eu uso bastante, esse que eu uso bastante mesmo, é um JSeparator. O JSeparator, ele justamente serve para você organizar melhor a tela, certo? Você pode colocar aqui, passar umas linhas, né? Traçar umas linhas ali dentro da tua janela. Ele fica como se fosse um risquinho ali. E isso te ajuda, geralmente, a você dar uma organizada na tua janela. Ele tem como colocar vertical também, mas ele é um pouquinho chato ali. Às vezes de colocar vertical, confesso que ele é um pouquinho chato. Mas um JSeparator é bem importante, por mais que seja só um risquinho, mas ele te ajuda bastante, ok? Então é isso, pessoal. De componentes é basicamente isso. Ainda tem a questão dos menus aqui, pessoal, mas isso um pouquinho mais pra frente aí eu mostro. Hoje já tá mais ou menos finalizando aí mais ou menos a hora. Valeu? Um abraço pra vocês. Até mais, galera. Falou. Tchau, tchau.